A partir do momento que você entendeu os regimes de tributação, simples nacional, lucro real presumido, não precisa dedicar tanto tempo para estudar a respeito do lucro arbitrado. É um caso muito excepcional, eventualmente ele aparece muito dentro do contencioso, eu vejo que não seria o foco. Importante conhecer, para ter condição apenas de responder, mas não deve ser o seu objetivo. Entender quais são as particularidades do Simples, quais segmentos podem optar pelo Simples Nacional, quais são as regras para permanecer no Simples Nacional e, principalmente, qual é o custo tributário nos principais anexos, que é 1, 2 e 3. Marcos, mas tem 5 anexos no Simples. Ok, o 4 e o 5 são exceções. Você trabalha muito mais dentro do 1 e do 2 e do 3. Porque o que acontece? Grande parte das empresas no Brasil são optantes pelo Simples Nacional, mas as empresas crescem. Na medida que elas crescem, o Simples Nacional começa a se tornar talvez, e apenas talvez, inviável. Porque eu posso ter um custo tributário muito menor dentro de um outro regime, que tributa sobre faturamento, ainda que com relação à folha nós temos que entender como que pode ser feito. Isso nós vamos falar lá no intermediário. No básico, nós precisamos nos concentrar. Você precisa conhecer o Simples Nacional. Quem é aluno tem um módulo gigante dentro do estrategista tributário que eu ensino detalhadamente todas as regras do Simples Nacional. Feito isso, você entender as particularidades do lucro presumido. O que é o lucro presumido? Por que se chama lucro presumido? Qual que é a sistemática do PIS e COFINS? Porque aí eu começo a ter tributos que não são computados dentro de apenas uma guia, que é o Simples Nacional, pago uma guia, paguei tudo. Tá tudo quitado. Ah, Marcos, mas tem a parte da folha. Ok, mas isso é retido do funcionário. Mas o tributo que você tem que o empresário precisa reconhecer no preço, ele está em uma única guia. No lucro presumido eu já fraciono essas guias. Os tributos são os mesmos. Exatamente os mesmos. Só que no Simples Nacional, uma guia paga tudo. No lucro presumido não. Eu preciso gerar a guia do PIS, a guia da COFINS, da COFINS, contribuição. Isso aí. A guia da contribuição previdenciária patronal sobre a folha. Ou a guia da contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta. A guia do ICMS, a guia do IPI, caso houver, ou a guia do ISS. E tem as declarações, as obrigações acessórias que comprovam que o que eu paguei era devido. A guia do imposto de renda, a guia da contribuição social. Pago mês a mês, pago trimestral. Quais são os percentuais de presunção de acordo com cada segmento? E hoje não é uma aula de lucro real, lucro presumido, é uma aula de planejamento tributário para iniciante. E tudo isso que eu falei para você, tem 453, quase 500 vídeos aqui. Tem tudo aqui gratuito. E para quem é aluno, tem um conteúdo totalmente diferenciado. Então, atendemos todos os públicos. Qual é a particularidade, qual é a característica do lucro real? Como que é o PIS, como que é o COFINS, como que é o imposto de renda, contribuição social? ICMS, ISS, IPI não muda. A sistemática de apuração ou de declaração. Mas os demais tributos federais sofrem alteração de acordo com o regime de tributação. E essa alteração ela pode ter uma repercussão financeira imensurável. Um negócio pode deixar de ser viável em função de uma escolha indevida de regime de tributação. Olha o tamanho da responsabilidade. E eu só estou falando do básico. Conhecendo as particularidades, estudando sobre esses 3 regimes, você já está se graduando no módulo Planejamento Tributário para Iniciante. Porque com essas informações, você já consegue responder, por exemplo, eu vou dizer que talvez o questionamento aqui da questão minerária ela é específica. Isso vai lá para o avançadinho. Mas a questão, por exemplo, da aquisição já é possível, porque você vai ter um resultado. Quando ele me falou isso, eu falei, cara, me entrega qual que é a projeção de resultado. Porque se eu tenho um resultado que prevê lucro, e esse lucro, se for superior a 8% na atividade de venda, essa empresa pode ser talvez lucro presumido dentro de uma outra estrutura. Se essa empresa apresenta prejuízo, lucro real.
Entendeu? Bem básico. Apenas o quê? Ou um lucro menor que, por exemplo, a presunção. Lucro de 5%. Mas se essa empresa apresenta prejuízo e eu tenho essa empresa aqui, que é o caso, extremamente superavitária, lucrativa, e eu tenho uma previsão aí de um tempo maior para começar a ser lucrativa, eu posso incorporar essa empresa. O prejuízo acumulado é indedutível, regra do imposto de renda, mas o prejuízo que eu vou gerar das operações futuras, não. Então eu consigo trazer aqui o seguinte, olha, enquanto eu estiver investindo e não tendo resultado, 34% eu recupero, porque eu vou deixar de pagar imposto de renda e contribuição social. Porque aí meu prejuízo não é mais 100%, é 66%, porque 34% eu recupero. Entendeu? Então tudo isso parece algo uau, mas se você dominar principalmente o lucro real presumido, simples, você já consegue atender empresas em, sei lá, 60% da demanda, um pouco mais, um pouco menos, de planejamento tributário, apenas dominando essas 3 sistemáticas de apuração.